Galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aneíris de volta para mais um vídeo do nosso canal. E o nosso tema hoje é quais as estratégias que eu utilizei durante meus estudos para concurso público. Eu tô fazendo esse vídeo hoje com esse tema porque foi me solicitado muito. Me solicitaram o que eu fiz para conseguir minha aprovação, né? Que estratégia de estudo que eu elaborei para conseguir minha aprovação. E antes de entrarmos literalmente no nosso vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e senta o dedo no like. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a estudar para concurso foi escolher um cursinho, né, de concurso público, que no caso a gente poderia optar ou estratégia de concurso, ou Alfacom, ou direção concursos, ou Gran Cursos Online. E no caso eu escolhi pela estratégia, eu dividi com uma colega minha. E assim, de longe, eu recomendo estratégia, não estou ganhando nada para isso, mas recomendo bastante. Os PDF deles são excelentes, são bem enxutos, são bem assim, explicado, e eu gostei muito de estratégia concursos. Depois de escolhido qual curso que eu ia utilizar para estudar, o outro ponto que eu fiz foi estudar muito a lei seca. Aqui eu ouvi a lei seca, eu li a lei seca, porque é muito extenso, né? Então, o que eu fiz? Eu baixei a Constituição, baixei Direito Penal, baixei no meu celular, Processo Penal, e nas minhas horas vagas, se eu fosse em algum lugar e tipo, tivesse um tempo ocioso, eu tava lá, papirando meu celular, né? E lendo a lei seca, lendo a lei seca. Outra estratégia que eu utilizei também para fixar a lei seca era durante os meus serviços domésticos, porque nós mulheres, né, temos serviços domésticos para fazer. A gente limpa a casa, a gente lava a louça. Então, o que eu fazia? Vocês vão no YouTube e lá tem vários vídeo aula, né, audiobook, não sei como é que eles falam lá, que tem a lei, né, a pessoa falando a lei, o áudio mesmo. E eu colocava o meu fone de ouvido e ia lá fazia meus trem tudo e ouvindo. E prestando atenção. E eu lembro também que eu fazia faxina na casa do meu avô para ganhar um extra, porque como eu tinha saído do meu trabalho, eu não tinha dinheiro, né? Concurseiro é bicho liso. E eu fui fazer faxina na casa do meu avô e eu colocava a aula da lei 8666, 8666. Acho que é assim que fala, né? Inclusive ela tá até defasada. E eu ficava ouvindo e ouvia de novo, porque aquilo ali, quanto mais você massifica, melhor fica para você, melhor você absorve o conteúdo. Então isso foi bem interessante para mim. Em qualquer lugar que eu tava, era tempo ocioso, papirando aqui no celular. E mais pra frente eu vou te dar uma outra dica que eu não vou falar agora não, para ficar sem surpresa. Quando eu elaborei o meu cronograma de estudo, eu acho que assim, a princípio eu ia estudar somente durante o dia. Só que é o seguinte, Aneíris, eu prefiro realmente estudar mais na parte da noite. Por quê? É mais frio, é mais tranquilo, não tem ninguém para me incomodar. E ali eu ia até altas horas da madrugada estudando, sem medo de dormir tarde, porque no outro dia era isso mesmo que eu ia continuar fazendo. Então, eu tinha os meus horários, eu montei o cronograma de uma forma, mas eu não consegui seguir ele 100% realmente por conta disso, por conta do horário, porque eu me identifiquei mais para estudar à noite. Eu começava a estudar 8 horas da noite, sei lá, ia parar 3, 4 da manhã, sem problema nenhum. Aí, às vezes, quando eu tava com sono, eu fazia um café, colocava uma canela no café e colocava também quando era leitura de PDF, no caso, né? Colocava uma música internacional. Por que música internacional? Porque vai ouvindo aquela melodia, mas você não entende o que a pessoa tá falando, né? Mas a melodia é boa e você tá fazendo uma coisa que você sabe que ele vai mudar seu futuro, né? E eu estudando de boa, ouvindo aquela musiquinha ali no fundo, com meu cafezinho do lado, e aquilo ali eu ia. E não tinha hora pra parar, não. E por isso que eu não consegui seguir, né, totalmente o meu cronograma, mas em compensação as minhas noites eram muito mais produtivas do que durante o dia. Outro ponto, depois que eu já tinha visto bastante a teoria, o que eu fiz? Eu assinei um site de questões.
Esse site de questões é bom porque eu tinha ele tanto no computador, né, no notebook, quanto no meu celular. Ou seja, como eu já estava meio que encaminhando ali, já estava entendendo mais ou menos a disciplina, no meu tempo ocioso também, ou eu ficava na lei seca, igual eu falei para vocês, que eu baixei algumas leis no meu celular, ou eu ia para o site de questões no aplicativo que tem. E o site que eu assinei foi o Que Concursos. Mais uma vez, friso aqui, não estou recebendo nada para isso, porém eu indico para quem está começando, para quem já está aí num ritmo de estudos, o Que Concursos. Por quê? Primeiro ponto, o Que Concurso ele tem vídeo aula também do material que você for estudar. Segundo ponto, tem os comentários dos alunos, que às vezes você entende muito mais, uma didática muito mais facilitada do que a dos próprios professores. Então, e eu elaborava meus resumos através de comentários que tinha no site do Que Concursos. E de acordo com o que foi evoluindo os meus estudos, eu antigamente anotava tudo no caderno, né? Aí passou um tempo que eu comecei já a anotar esses resumos no próprio Word do computador. E uma forma que eu achei interessante você já jogar para o Word é que ali você já vai aprendendo mais informática, já vai, como é que eu posso falar a palavra? Praticando as funções do Word, praticando um pouco de informática, porque querendo ou não, informática também caiu na minha prova. Só que como era 2 questões, eu não estudei informática, gente. Não me julgue, mas eu não estudei informática. Mesmo se eu tivesse estudado, não era ela que ia me aprovar, não. Se eu tivesse acertado as 2 questões, ainda assim eu não teria conseguido a minha aprovação na Polícia Civil por conta de informática. Outro ponto. Às vezes você já tem um site, né? Já tem um cursinho ali pronto para estar estudando por aquele cursinho. Só que você às vezes se depara com um professor com uma didática que você não consegue assimilar facilmente. O que eu fazia quando acontecia isso comigo? Eu ia lá no YouTube, pesquisava o assunto e ia aparecendo aquele monte de professor ali explicando aquele mesmo assunto de forma diferente. Então, eu me identificava com aquele professor X, ali eu já ficava assistindo aquela aula para massificar. A gente não pode se prender somente a um professor. Para fulano, o professor é maravilhoso. Para ciclano, professor não é tão... Esse professor, a didática, não é que ele é ruim. A didática que ele passa, para mim, naquele momento, não era favorável. Então, se eu não estava conseguindo assimilar aquele conteúdo daquela forma que era explicada, eu corria para o YouTube sem pensar 2 vezes. Porque lá eu sabia que tem milhares de professores explicando praticamente aquele mesmo assunto. E português. Eu não gostei muito da professora de português, eu sei que muitas pessoas aqui devem amar a professora e tal, mas eu não gostei muito da didática dela. E eu fui lá no YouTube, pesquisei uma professora, a professora Pamba, acho que é Pamba o nome dela. E eu amei a didática dela, super divertida e tal, descontraída. E confesso que para português ela me ajudou bastante, como tem me ajudado, que eu continuo assistindo as aulas dela. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas, com as estratégias que eu utilizei para minha aprovação. Não passei na Polícia Civil, mas eu passei na Polícia Penal. Então foram estratégias que para mim foram bem válidas, principalmente quando se trata de estudo da lei seca. Tempo ocioso não necessariamente quer dizer que você não precisa estar ali papirando de alguma forma. Então baixe a Constituição no seu celular, baixa... sei lá, alguma lei aí que você tem algum tipo de dificuldade, porque grande parte do concurso público é letra de lei, é lei seca, então você precisa massificar elas de uma forma que quando chegar o dia da prova, você vai estar com aquilo ali, ó, no ponto. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E antes de tudo, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e senta o dedo no like. Tchau, até o próximo vídeo.